Diz assim a palavra de Deus no caderno de Jeremias, capítulo 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras. Deus diz assim: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em sua boca. Vê, eu hoje concego autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra de Yahvé veio a mim indagando: o que está vendo, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Vou ler só apenas até aí. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, prestarmos atenção no que Deus está falando conosco, atentos. Gostaria que você não se distraísse, por favor, para que a gente entendesse o que Deus fala conosco. Deus chega a um determinado momento que Ele diz assim: olha, eu estou colocando as minhas palavras. Deus diz assim: eu coloco as minhas palavras em sua boca. E a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem também autoridade. Ela tem poder e autoridade para arrancar, para derrubar, para arrancar e até mesmo para destruir, diz aqui a palavra do Senhor. Eu gostaria que você estivesse pensando comigo que às vezes nós carregamos algumas palavras que têm na verdade obstruído, trancado, impedido de estarmos crescendo. E as palavras que você usa, as palavras que saem da sua boca, elas vão construindo, elas vão também destruindo, elas vão edificando, e a palavra de Deus, ela vai transformando a nossa vida, com o passar do tempo. Você sabia que as grutas, as montanhas, as grandes obras da natureza, elas vão sendo esculpidas no decorrer do tempo? O tempo vai passando, o vento vai batendo na rocha, na montanha, e as coisas vão mudando. O Senhor diz que a palavra dele é como o martelo que esmiuça a rocha. E a palavra de Deus vai fazendo também isso na nossa vida. Ela vai dando forma, ela vai mudando a nossa vida. A nossa vida vai sendo trabalhada pela palavra de Deus. Nesse dia de hoje, a palavra de Deus, ela está trabalhando a sua vida. Existe uma coisa que eu tenho meditado, Deus tem falado ao meu coração, que muitas pessoas estão com as suas vidas paralisadas, estão com as vidas pelo meio do caminho, porque ainda não entenderam o que Deus está fazendo, e muitas pessoas continuam carregando uma coisa chamada culpa. Muitas pessoas continuam levando na sua vida uma coisa chamada derrota do passado, fracasso.
E é muito triste quando alguém se sente fracassado, se sente derrotado. Imagina que Deus não perdoou, às vezes entende até que Deus pode ter perdoado, mas não perdoa a si próprio. E uma pessoa, quando não perdoa a si próprio, ela pensa que Deus não tem como fazer nada na vida dela. Eu gostaria que você entendesse que os nossos olhos, os seus olhos, eles não devem estar voltados para o seu passado, para aquilo que você viveu no passado, mas os seus olhos precisam estar focados na pessoa de Jesus. Será que você ouviu o que eu disse ou não? Quando os meus olhos estão focados na pessoa de Jesus Cristo, eu tiro dos meus pés todas as amarras, eu tiro dos meus ombros toda a carga. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E quantas vezes carregamos essa carga, esse peso, e quando andamos com peso durante um certo período, o peso acaba se tornando ainda mais pesado, porque nós nos cansamos, e quando nós nos cansamos, nós não conseguimos chegar mais adiante. Por isso que os nossos olhos, eles precisam estar focados. Entenda bem o que eu vou dizer. Os seus olhos precisam estar focados o tempo todo na pessoa de Jesus Cristo. Da nossa boca precisa sair palavras que sejam a palavra de Deus, porque quando sai da minha boca a palavra de Deus, eu tenho o poder, não meu, mas da palavra de Deus, em arrancar, em derrubar. E algumas coisas na nossa vida precisam ser derrubadas. Algumas coisas na sua vida precisam ser arrancadas. Para quê? Para que você possa construir novamente. Agora sim, sob um novo alicerce, uma base nova. Construir sobre um novo alicerce, uma base nova. E Jesus, ele nos ensina que uma casa, quando é construída sobre a areia, ao vir os vendavais, ao vir a tempestade, essa casa acaba trincando e até mesmo caindo. Mas quando a nossa casa, ela é firmada sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Por isso Deus nos dá a oportunidade. Eu gostaria que você me ouvisse. Deus te dá a oportunidade de reconstruir a sua vida. Nós temos essa chance, reconstruir a nossa vida, refazer a nossa vida. Por isso, a nossa fé, ela vem do Senhor. Jesus é o autor, Ele é o autor e também o consumador, aquele que termina a obra. Ele é o autor e também o consumador da nossa fé. Eu vou repetir o que eu disse. Talvez até o dia de hoje você esteja olhando para os seus fracassos, para os seus tropeços, para as suas dificuldades, para os seus problemas, e esquece de olhar para Jesus. Quanto mais eu olho para Jesus,
mais eu recebo a fé no meu coração. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu cresço. Quanto eu mais olho para Jesus, mais eu sou abençoado. Uma certa feita, um homem chamado Pedro, eu gostaria que você desse uma olhada comigo no caderno de Mateus, capítulo 14, verso de número 22, Mateus 14, 22, conta a história de um homem chamado Pedro, um discípulo amado de Jesus. E esse discípulo de Jesus, ele estava em um barco que estava prestes a naufragar. Você já viu um barco que afunda, que não afunda, que o vento é muito forte, que a tempestade está caindo? Uma coisa é você estar passando por uma tempestade quando você está em terra firme. Outra coisa completamente diferente é viver uma tempestade quando você está em alto mar, imagino eu. Nunca passei, nem pretendo. Mas Pedro, juntamente com os outros discípulos, estava em alto mar. O barco estava afundando. E de repente, eles veem alguém caminhando sobre as águas. Pensaram que deveria ser um fantasma, mas era o próprio Senhor caminhando sobre as águas. E Pedro, de forma ousada, pede a Jesus que ele queria também caminhar sobre as águas. E enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Só que chegou um determinado momento que Pedro deixou de olhar para Jesus. Enquanto você caminha, enquanto você olha para Jesus, você caminha sobre as águas dos seus medos. Quando você está olhando para Jesus, você caminha sobre as águas dos seus medos, das suas dificuldades, dos seus problemas. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Enquanto você está olhando, focado em Jesus, você continua caminhando, não fica parado. Mas quando você olha para as águas, quando você olha para os vendavais, quando você olha para as dificuldades, aí você começa a afundar. Essa é uma experiência que muitas pessoas vivem. E enquanto Pedro afundava, Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, chega e segura Pedro pelo braço e leva Pedro de volta ao barco. Com você não vai ser diferente, porque você não é melhor e nem pior do que Pedro. Da forma que Jesus pegou Pedro pelo braço e levou novamente para o barco, o Senhor pega a cada um de nós e nos leva novamente para o barco. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Querido, entenda uma coisa. Muitos carregam situações, muitos carregam dificuldades, problemas, e diz assim: como eu vou me libertar desse problema? Como eu vou me libertar dessa dificuldade, desse problema que talvez seja apenas você e Deus que conhece esse problema? E você diz assim: como eu vou me libertar? Como eu vou sair dessa situação que talvez esteja prendendo os meus pés, me puxando para baixo? Talvez você esteja quase naufragando. E você me pergunta: como? De que jeito? Como eu posso sair dessa situação? Eu volto a repetir: olhando para a pessoa de Jesus. Então existe uma alternativa. A alternativa é olhar para a pessoa de Jesus. Por quê?
Porque quando você chega até Jesus, você é perdoado, você é justificado, e quanto mais nós olhamos para Jesus, mais transformados nós nos tornamos. Eu vou repetir o que eu disse. Quanto mais você olha para a pessoa de Jesus, tanto mais transformado você se torne. Então, certamente Deus está te dando e Deus está nos dando uma nova oportunidade. Uma das coisas mais poderosas é sabermos que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Olhar para Jesus transforma o nosso coração. Olhar para Jesus te liberta dos vícios. Olhar para Jesus te liberta dos maus pensamentos. Olhar para Jesus arranca os medos que talvez esteja te engessando. Olhar para Jesus faz toda a diferença na sua vida. Por quê? Porque nós somos lavados pelo seu sangue precioso. Ao olharmos para Jesus. Mas nós precisamos buscar, precisamos viver intensamente, precisamos desejar com todo o nosso coração, e precisamos, sobretudo, de carregarmos a palavra de Deus em nossos lábios. Quando você carrega a palavra de Deus no seu coração e nos seus lábios, essa palavra, a mesma palavra que criou todas as coisas, foi através da palavra que Deus fez todas as coisas, foi através da palavra que Deus chamou à existência as coisas que não haviam, que não existiam, e é através da palavra que Deus ainda continua fazendo milagres nas nossas vidas. O caderno de Atos dos Apóstolos, eu gostaria que você desse uma olhada comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Tem uma história maravilhosa. Atos capítulo 14, verso de número 8. Atos 14, 8. Conta a história de um homem, diz aqui, em Listra vivia um homem paralítico dos pés. Esse homem era aleijado desde o nascimento e passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Preste atenção. Desde o ventre da sua mãe, ele já era aleijado. Ele passava o tempo assentado, e diz aqui a palavra que jamais ele conseguira andar. Essa palavra, ela me deixou intrigado, porque diz aqui a palavra, no verso de número 9, que ele estava ouvindo Paulo a pregar. Hoje você está ouvindo alguém pregando o evangelho. Aquele homem estava ouvindo Paulo pregar a palavra. Hoje você está ouvindo a palavra que Paulo pregava. E diz aqui, e quando Paulo fixou os olhos nele, e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Quem tinha fé, Paulo ou o homem? O homem tinha fé para ser curado. Você está me ouvindo, irmã, aí do fundo? Você tem fé para receber a sua cura nesse dia de hoje? Você tem fé para ver a sua família transformada a partir de hoje?
Você tem fé para se livrar desse problema que tem te atormentado durante tanto tempo? O que você está ouvindo? Você está ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. O que é que você está ouvindo? Você está ouvindo a palavra de Deus. Situação complicada desse homem. Ele nunca andara. Ele nunca andou. As suas pernas eram atrofiadas. Mas ele ouviu Paulo pregando. Ele ouviu a palavra de Deus saindo dos lábios de Paulo. E quando ele ouviu a palavra de Deus, Paulo olhou para a cara dele e disse assim: esse camarada tem fé para ser curado. O rosto de quem crê é diferente do rosto de quem não crê. Paulo olhou para aquele aleijado e disse assim: esse homem, ele tem fé para ser curado. E diz aqui a palavra que Paulo ordenou em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. E aquele homem então deu um salto e começou a andar. Preste atenção. Paulo viu no rosto dele que ele tinha fé para ser curado. E Paulo, vendo no rosto dele que ele tinha fé, Paulo disse assim: levanta-te sobre os seus pés. Ele não teve tempo nem de raciocinar. Ele não teve tempo nem de deixar a incredulidade entrar no coração dele. Ele deu um salto e começou a andar. Olha que coisa impressionante. Mas aí eu comecei a perguntar: Senhor, o que será que Paulo estava pregando? O que Paulo estava falando? Paulo estava falando sobre cura? Será que Paulo estava falando sobre libertação? O que Paulo estava pregando? Se você voltar uma página atrás, no capítulo 13, no verso de número 38, diz assim. Olha, preste atenção. Uma página atrás, vamos ver o que Paulo estava pregando. Verso 38 diz assim: sendo assim, meus irmãos, ficai cientes que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Ei, ouça minha voz, por favor. Tem pessoas que não recebem cura, que não recebem os milagres. Eu estou frisando, repetindo, porque ela está fixada naquilo que ela fez no passado. Ela está olhando para os seus deslizes, ela está olhando para os seus medos, ela está olhando para os seus problemas, ela está olhando para os seus pecados. E quando ela olha para os seus pecados, ela diz assim: eu acho que Deus não pode me abençoar, porque eu pequei lá atrás. Ou seja, ela está deixando de receber o perdão, a cura, a libertação da parte de Deus. Aquele aleijado, ele havia recebido uma palavra, e essa palavra era exatamente que os seus pecados haviam sido perdoados. Então, quando nós temos esse entendimento no nosso coração, na verdade nós estamos arrancando coisas velhas, estamos arrancando, conforme Deus falou a Jeremias, estamos destruindo algumas coisas, alguns conceitos, alguns pensamentos, para podermos fazer crescer coisas novas nas nossas vidas. Uma certa feita, você conhece essa história? Preguei aqui esses dias atrás. Um homem queria ser curado, gritou aos seus amigos, levaram aquele homem até Jesus, e não conseguiram entrar pela porta, mas desceram pelo telhado. E aquele homem estava enfermo há muitos anos, e quando colocaram a maca bem de frente a Jesus, lembra qual foi a primeira palavra que Jesus falou para aquele homem?
Ei, os teus pecados te são perdoados. E as pessoas acharam ruim. Não viemos aqui para ouvir Jesus falando que está perdoando o pecado. A gente não vê, não consegue enxergar pecado sendo perdoado. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi dizer: os teus pecados te são perdoados. E as pessoas começaram a conversar entre eles: que história é essa? E Jesus diz assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os seus pecados, pega a tua cama, levanta-te e vai para a sua casa. Às vezes encontramos pessoas que tentam apontar o dedo, tentam nos condenar, tenta dizer: você não pode, você fez isso, você fez aquilo. Alguns tentam falar indiretamente: se lembra, fulano? Se lembra daquela coisa? Se lembra daquele dia? Não é verdade? Que nessa noite de hoje nós possamos crermos naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas para que Deus faça na nossa vida, precisamos saber que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer perdoar os nossos pecados. Mas nós precisamos dizer: Deus, perdoa. E eu não quero andar mais como eu andava. Eu quero uma mudança de vida. Eu quero uma vida transformada, Senhor. Uma certa feita chegaram até Jesus com uma mulher que era adúltera. E Jesus disse àquela mulher: vá, porque os teus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. Foi uma nova oportunidade. Olha o amor que Deus tem conosco. Não, filho, Deus não te fez para te condenar. Deus não te fez para te levar para o inferno. Não, Deus não nos fez, nós não estamos criando os nossos filhos para povoar o inferno. Nós estamos criando os nossos filhos para um dia morar na eternidade juntamente conosco. Isso é coisa séria. Essa é a essência do Evangelho. Saber que temos um Deus que perdoa os nossos pecados e nos dá a oportunidade de recomeçarmos novamente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Não sei por onde você andou, não sei o que você fez, não me interessa. Mas o que nos interessa nessa noite é sabermos que um dia o próprio Filho de Deus foi pregado na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas enfermidades. E os pecados que estavam sobre nós foram levados sobre a cruz. Portanto, nessa noite, você pode ser perdoado. Você não precisa continuar carregando essa culpa, filha. Não sei o que você fez. Deus te conhece. Ele te perdoa. Amado, Deus te dá uma nova oportunidade nessa noite de hoje. Ele te dá uma nova oportunidade. Pai, nós queremos nessa noite entregar as nossas vidas, entregar os nossos corações, entregar, Senhor, o nosso passado. Que o nosso passado seja lançado no mar do esquecimento. E nós sabemos, e a tua palavra nos ensina, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás,
Eu quero que você me ouça. Eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo na sua vida. Eis que tudo se faz novo na sua casa. Eis que tudo se faz novo no seu coração. Eis que tudo se faz novo na sua saúde. Eis que tudo se faz novo na sua mente. E ainda que o acusador tenta te apontar, o Senhor já te perdoou. Você é livre para começar uma nova história a partir desse instante. Você é livre para começar uma nova história, porque os teus pecados já foram levados sobre a cruz do Calvário. Você crê nisso? Se você crê, eu gostaria que você desse um amém bem gostoso. Um amém de quem crê, um amém de quem crê, um amém de quem está livre, um amém de quem diz assim: eu fui perdoado, porque eu creio que eu fui perdoado. Você crê nisso, querido? Será que você pode dar um forte aplauso a Jesus? Aleluia, glórias a Deus.